Começando mais um episódio do Resenha JCE, o seu podcast do Jogando Com Elas, que conta com muita resenha e informação, como vocês já sabem. Eu sou o Guilherme Maia e hoje vamos ter uma edição nostálgica, relembrando momentos marcantes da história do futebol feminino aqui no Brasil. E para me ajudar a reviver esses fatos históricos, a mesa virtual do Resenha de hoje está menor, mas claro, sem perder aquela qualidade de sempre. Então cheguem mais Valéria Sense e João Camardelli. E para abrir a conversa, eu dou as boas-vindas para ela, que já tem até fã, meu pessoal. Pois é, eu tô sabendo, hein, dona Val? Tudo bem contigo, Val? Olá, Gui. Olá, João. Olá, os nossos ouvintes. Um abraço muito especial aos meus fãs. E isso só aumenta a responsabilidade, né? De produzir um conteúdo mais sério e levar muita informação por aí. Hoje o episódio promete muita história bacana. É verdade, o elenco tá cada vez mais pesado, né? O elenco do Resenha. Tem participante que tem programa no YouTube com seu apelido, tem gente com fã, tem apresentador que aparece nas telinhas de vez em quando aqui pelas TVs do Rio Grande do Sul. Estou aqui só de intruso nesse elenco, mas tudo bem, né? Primeiro eu quero te agradecer, João, por ter me colocado no mesmo patamar de Milena Costa e Valéria Sense, pessoas que são protagonistas, né? Uma do nosso podcast, dos nossos podcasts, e a outra lá no YouTube com o Fala Me. Fico feliz de ter me colocado neste patamar também. Mas bora começar o programa então? Bom, gente, desde que o Decreto-Lei número 3.199, de 14 de abril de 1941, foi extinto, isso somente no ano de 1979, ou seja, 38 anos depois, muita coisa aconteceu. Para quem não sabe, este decreto proibia as mulheres de praticarem esportes incompatíveis com sua natureza aqui no Brasil, dentre eles o futebol, claro. Isso prejudicou e muito, disso não temos dúvidas. Até porque, após a queda deste decreto, passaram-se 4 anos até que a prática fosse devidamente regulamentada, em 1983. Mas ao mesmo tempo, se por um lado prejudicou, por outro fortaleceu a modalidade, fazendo com que uma geração após a outra viesse trilhando um árduo, mas brilhante caminho em prol da modalidade. Sim, o futebol feminino já teve momentos épicos e nos dias atuais, por mais que estejamos passando pela pandemia de Covid-19, que está assombrando o nosso país, nunca se falou tanto da categoria. Por isso, nós do Jogando Com Elas preparamos este programa para vocês. E eu, o âncora do Resenha JCE, vou começar falando de momentos que para mim foram muito importantes. E eu já listo 2, porque aconteceram no mesmo ano. O ano era 2007. Um ano onde passamos a conhecer melhor o futebol feminino, a reconhecer a qualidade das nossas atletas, e um ano onde o Brasil, ou melhor, a seleção brasileira de futebol feminino, foi do céu ao inferno. Por quê, minha gente? Em 2007, dos dias 12 a 26 de julho, tivemos o Pan-Americano, realizado na cidade do Rio de Janeiro, aqui no nosso país. Lá o Brasil deu show, foi campeão, a Marta foi a artilheira, jogadoras foram comparadas com outros jogadores, isso nunca é legal, mas também é importante ser ressaltado. Enfim, o futebol feminino do Brasil foi devidamente apresentado para muitas pessoas que não a conheciam. Mas, se por um lado fomos campeãs da competição, meses depois, do dia 10 a 30 de setembro, tivemos a queda. Sim, chegamos à final de uma Copa do Mundo, mas não deu. O Brasil perdeu para a Alemanha, em edição realizada na China. A Marta foi novamente a artilheira, a Marta fez gol histórico, o Brasil eliminou os Estados Unidos, a fortíssima seleção americana, mas não deu. Em um jogo onde o Brasil foi melhor, mas não aproveitou as oportunidades, a Alemanha foi lá e em 2 lances matou, liquidou a partida e foi campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Esta que foi a 5ª edição do Mundial da categoria. Eu já falei um pouco, eu já ilustrei o tema. Para mim, foram competições importantíssimas. Eu passei também a acompanhar mais o futebol feminino, particularmente falando, mas peço também a colaboração dos nossos outros 2 integrantes da nossa mesa, Valéria Sense e João Camardelli. Aí vocês decidam o que vocês têm para me falar, ou melhor, para nos falar dessas competições. Vamos começar pelo PAN, que foi onde o Brasil foi campeão e também foi a primeira competição daquele ano de 2007.
Eu acho que não dá pra gente começar a falar desse ano de 2007 sem ressaltar o tanto que ele foi importante para a modalidade, né, para o futebol feminino de uma forma geral. Tanto que no decorrer da nossa conversa a gente vai ver que muitas coisas aconteceram e muito da visibilidade que o futebol feminino teve foi pelo fato de 2007 ter acontecido e ter tido a expressão que teve. O Gui falou num trecho da fala dele sobre a gente ter ido do céu ao inferno, e foi isso, né? Era uma equipe que tinha uma expectativa muito grande, que conquistou o PAN e que chegou na Copa como favorita, e aí acaba que não consegue ficar com o título. E algo que eu, nas leituras, enfim, acabei relembrando de uma curiosidade, algo interessante que o PAN proporcionou, foi o fato de que, após a conquista do PAN, a Marta passou a integrar a calçada da fama do Maracanã. Ela também tirou suas chuteiras, né? Colocou os pés lá e marcou o Maracanã com o futebol feminino, representando o futebol feminino. O que parece algo simbólico, né? Perto da conquista, enfim, do PAN, mas é algo muito importante que eu considero para marcar, assim, esse ano de 2007 na trajetória e no desempenho do futebol feminino, na construção que ele teve naquele ano que tinha nomes muito, né, pessoas muito talentosas na seleção. E essa edição do PAN, a campanha brasileira, ela foi perfeita, né? A gente ganha todos os jogos, conquista melhor ataque, defesa menos vazada, artilheira, melhor jogadora. Então foi uma competição perfeita, assim, por parte da seleção, né? E como a gente começa o ano muito bem, tem aquela expectativa de terminar o ano melhor ainda, porque aquela seleção, como a Val citou, ela era uma seleção muito promissora. Eu até tenho a lista de todas as atletas que ganharam o ouro com a seleção. Temos Andréia, Simone, Aline Pellegrino, Renata Costa, Elaine Moura, Rosana, Daniela Alves, Formiga, Kátia, Marta, Cristiane, Bárbara, Pretinha, Maicon, Tânia, Graziele, Daiane e Esther. E desses aí tem nomes que ainda até estão jogando e que deixaram o seu nome tanto na seleção, tanto nos clubes por onde passaram, quanto até na história do futebol, né? Marta, Cristiane, Formiga, todas elas são reconhecidas mundialmente por tudo que fizeram, por onde passaram. Então isso é o PAN, assim, isso que foi o segundo ouro, né? Nós já tínhamos ganhado em 2003, na edição anterior, mas esse eu acho que teve um gostinho especial, né? No Rio, na nossa casa, foi a edição perfeita. Mas é isso mesmo que vocês falaram, foi uma competição muito importante, onde o Brasil foi extremamente superior àquela final contra os Estados Unidos no Maracanã, onde o Brasil deu um show, goleou as americanas. A Marta fez 2 gols, a Cris também fez 2 e a Daniela Alves fez 1. A Marta, que foi a artilheira da competição com 12 tentos, sim, a Marta destruiu naquela competição e mostrou um pouco do que mais tarde, alguns meses depois, voltaria a fazer contra o mesmo Estados Unidos, onde na semifinal daquela edição a Marta fez aquele maravilhoso gol, que ela dá uma meia-lua de costa na jogadora, dribla uma outra adversária e bate com a perna direita, que não é nem a boa, ou melhor, não é nem tão boa quanto a esquerda, porque a Marta é craque, é gênia com os 2 pés, com a cabeça, enfim. Mas fez aquele golaço maravilhoso, marcante. Mas enfim, só pra gente encerrar o assunto do PAN. Foi uma competição maravilhosa, uma competição que o Brasil mereceu e muito ganhar. E foi no Rio, o João falou muito disso. O Brasil já havia vencido em 2013 o PAN, mas foi no nosso país. Foi com a nossa torcida apoiando, foi com pessoas indo ao estádio acompanhar. E isso foi o mais maravilhoso. Tanto é que muitas pessoas ainda falam que depois daquele PAN, a ideia é que o futebol feminino crescesse. Isso demorou alguns anos para realmente acontecer em passos de formiga. Hoje estamos em outro nível. Graças a Deus, que bom e que melhore cada vez mais. Eu só queria dizer que, fazer uma piada, obviamente que eu não posso perder a oportunidade de fazer piadas, que se o futebol feminino deu passos de formiga, pelo histórico que nós temos, deu belos passos no futuro dessa modalidade. Quem pegou, pegou e é isso aí. Mas foi um ótimo adendo que a Val realmente fez. Eu acabei não falando da formiga, mas é verdade. Foi uma piada muito boa, Val. Com certeza os seus fãs irão gostar. Foram belos passos de formiga, porque ela realmente joga demais. E que, bom, a gente vai ter mais um PAN daqui a algum tempo. Vamos ter uma próxima Olimpíada, uma próxima Copa do Mundo. E formiga, por favor, jogue. Mas enfim, vamos agora para um outro campeonato.
agora a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2007, realizada lá do outro lado do mundo, em outro continente. O Brasil realmente foi muito bem também, mas, gente, acho que poderíamos ter levantado aquele troféu, aquela taça, a tão sonhada taça da Copa do Mundo, que tanto nos assombra e que ainda não temos, já que somos o país do futebol. O que faltou para a gente conquistar e o que vocês também lembram daquela competição, que eu tenho certeza que marcou vocês também? Eu acho que a grande questão dessa Copa do Mundo foi porque o Brasil chegou muito perto e chegou como favorito próximo à conquista desse título. Eu tenho certeza, para mim pelo menos, esse é o ponto mais frustrante, né? Porque se tivesse chegado capenga na final, se não tivesse chegado até a final, a frustração teria sido diferente. Mas chegou muito forte, com uma das melhores equipes da história da seleção brasileira feminina, com os melhores nomes da nossa história. Então a probabilidade de a gente ter conquistado aquele título era muito grande. E eu brinco que eu tenho bloqueios de informação, que eu acabo esquecendo de algumas coisas. Eu até brincava com o João antes de começar a gravação, que eu esqueço do nome das pessoas, esqueço dos dados, mas então eu acabo que esqueci um pouco de algumas questões. Eu era muito criança ainda nessa época do jogo, mas eu acho que é isso, nos marca por a gente ter acompanhado muito frequentemente pela TV, porque aí passava no jornal, todos os programas esportivos falavam sobre, e aí chegou na grande final com uma expectativa muito grande e se perdeu. E eu acho que é isso que mais nos marca. E dizer o que faltou, não sei. E essa resposta eu não tenho para ti, Guilherme. Não sei dizer o que faltou, viu? A famosa pergunta de $1 milhão seria, dona Val? Com certeza. Nossa, se a gente tivesse essa resposta, a gente podia estar resolvendo vários problemas por aí, né? Mas eu acho muito difícil dizer o que interferiu. A qualidade das atletas daquela equipe não é algo que a gente tenha que discutir, né? É inegável a qualidade daquela equipe, mas a gente sabe, né? Num jogo, questões extracampo, muitas questões psicológicas, a preparação, né, da equipe, ela perpassa por muitos setores, por muitos elementos, então é até difícil dizer se foi falta de sorte, se foi nervosismo. Não sei te responder essa pergunta. Talvez o João consiga responder pra gente. Fala, Joãozito! Que responsa, hein? Mas não tenho o que dizer, né? A campanha toda do PAN, mais a campanha até a final, deixou uma expectativa muito grande, né, na torcida. Então, a seleção, o time base era o mesmo, obviamente, porque acontece tudo no mesmo ano, não tem muitas mudanças. E toda aquela campanha foi linda. Tu citou o gol da Marta na semifinal, e aquilo eu não tenho palavras para descrever aquele gol, porque ainda mais a gente tem, na época a transmissão era na Band, e tem a narração do Luciano do Vale, que é um absurdo também, que junta com a beleza daquele gol, não tem palavras para descrever aquilo. E imagina, a gente ganha dos Estados Unidos numa semifinal, com um show, vai enfrentar a Alemanha e acaba, né, vindo a perder o título. Não sei o que vocês acham, aí vou deixar uma pergunta aqui. Se acham que as jogadoras estavam num estilo de já ganhou, pela campanha do PAN, pela campanha da Copa? Não estou dizendo que eu acho isso, só deixei a bomba para vocês. Eles soltaram a bomba antes, eu devolvo com outro. Mas é triste, né? A gente podia ter ganho essa, quando vê se a gente tivesse ganhado mais até hoje. Imagina, olha aí, podia ter ganhado várias já, mas não, estamos aí agora na busca. Mas é triste, assim, a seleção era muito forte, era uma máquina de fazer gols. Tanto que a Marta foi artilheira da Copa. Não tem explicação assim para não ter vindo esse caneco. Sobre a pergunta que tu fizeste, João, eu acho que não. Eu acho que não teve esse clima de já ganhou, porque final é final, as duas equipes, não importa se o Brasil chegou muito favorito e a Alemanha não.
Ambas chegaram à final e são merecedoras de estarem disputando a partida que dará o tão cobiçado troféu. Mas claro que a gente fica triste. A Marta errou um pênalti naquele jogo, o Brasil foi superior e nada deu certo. Eu acho que entra na galeria de partidas que realmente nada dá certo, que não é o dia de Marta, de Cris, de Formiga, não foi o dia da nossa seleção e, pelo contrário, foi o dia da seleção alemã que venceu a sua segunda Copa do Mundo na ocasião. Eu tô aqui com os dados abertos, eu vou falar para vocês como foi a campanha do Brasil na Copa. O Brasil ficou no grupo D, junto com a China, Dinamarca e Nova Zelândia. O Brasil fechou com 100% de aproveitamento na primeira fase, foram 10 gols marcados e, pasmem, nenhum gol sofrido. Primeiro jogo contra a Nova Zelândia, 5-0 Brasil, tranquilo, vida que segue, gols de Daniela, Cris, 3 gols da Marta e 2 gols da Marta, e 1 gol da Renata Costa. Segundo jogo, Brasil e China, 4-0 Brasil, outro baile, vida que segue, 2 da Marta e 2 da Cristiane. E na última partida, o gol foi marcado por ela, Pretinha. Sim, Pretinha ainda estava no nosso elenco na Copa do Mundo de 2007. O Brasil venceu por 1-0 a Dinamarca. Já na fase eliminatória, no mata-mata, o Brasil jogou contra a Austrália, uma partida um pouco mais dura, mais difícil, mas o Brasil venceu. 3-2, gols de Formiga, ó a nossa Formiga aí, Marta e Cristiane. Os gols da Austrália foram marcados por Devan e Coulthard. Na semifinal, aí vem aquela goleada para não deixar dúvidas. O Brasil venceu por 4-0. O primeiro gol foi contra da Osborne. Depois a Marta marcou 2 vezes e a Cristiane marcou o último gol. Marcou o terceiro gol da partida. A Marta veio a marcar o quarto. E aí chegamos até a final, onde o Brasil perdeu por 2-0. Os gols foram marcados por Prince e Lauder. Então, foi uma competição onde o Brasil realmente sobrou, foi merecedora, mas não venceu. E respondendo a pergunta do João, eu também não acho que pode ter... A gente não sabe, né? Eu fico sempre nesse dilema de que a gente não sabe a resposta. Mas eu acho que foi muito uma questão de pressão e nervosismo. Nunca havia ganhado, chegava como favorita, tinha uma campanha sensacional, como o Gui acabou de nos passar. Então, tinha como obrigação ganhar aquela Copa. E aí, tanto que o Gui fala, né, da Marta ter errado um pênalti na final, eu acho que eu sempre falo que acho, né, mas tenho certeza disso, de que uma jogadora do calibre da Marta não erra um pênalti do nada, assim, tem que estar muito nervosa, tem que estar muito angustiada com aquela pressão do jogo, e eu acho que foi isso que interferiu, assim, se é que a gente possa dar uma proposta de resposta para essa pergunta, foi isso, foi o nervosismo que pode ter vindo a interferir. Claro que também a gente tá tirando todos os méritos da Alemanha, né? Mas, claro que a Alemanha tem os seus méritos, foi campeã, parabéns à Alemanha, mas o nervosismo do Brasil interferiu bastante no resultado desse jogo. Tu ressaltou a campanha do Brasil, e como a Val disse, para não tirar todos os méritos da Alemanha, vou falar aqui por cima só a campanha da Alemanha. Na fase de grupos ela ganhou de 11-0, tá tranquilo? Todo dia um 7-1 diferente. Tudo bem. 11-0 no primeiro jogo, na estreia contra a Argentina. Depois elas enfrentam a Inglaterra, empatam em 0-0. Depois pegam o Japão, 2-0. E aí acaba a fase de grupos. E aí elas pegam Coreia do Norte, onde elas ganham de 3-0. Noruega na semifinal, 3-0 de novo. E aí o Brasil, 2-0. E então não tomaram nenhum gol na competição inteira, só não ganharam um jogo. Foi uma campanha, assim como a gente chegou muito bem, elas também chegaram muito bem, então foi merecido também, mas a gente fica com aquele gostinho, né, e podia ser a gente. Podia, mas torçamos que não falte oportunidade, né, gente? Bom, vamos seguir o programa, temos mais alguns temas, alguns outros momentos históricos para que a gente traga aqui para vocês. E agora eu passo a bola, porque eu não sou fominha, eu sou aquele 10 pifador, aquele que gosta de, né, dar assistência. Passo a bola para o nosso querido, o nosso homem-gol, Joãozito, camisa 9, raiz, clássico, aquele que gosta de beber antes da partida, faz o que tem que fazer e vai beber pós-partida também. Então, João, qual é o momento histórico que tu tens para nos trazer aqui no programa? É isso aí, né? Receber a bola do camisa 10, faixa, jogando com elas, é uma honra. Pode deixar que eu não vou decepcionar o líder do time. Então, eu venho com um fato, né? Um acontecimento, 2 anos depois desse que a gente acabou de comentar.
que é a primeira Libertadores feminina da história, que acontece no ano de 2009, e que temos um campeão brasileiro, pessoa que já traz a taça aqui para o nosso país, que foi o Santos, aquela equipe do Santos 2009. Eu, particularmente, tu citou ali que tu começou a acompanhar mais em 2007, eu lembro mais de 2009, que foi com as transmissões da Band, quando tinha aquelas goleadas do Santos históricas. O Santos fez 12-0, 11-0 na Libertadores, com Marta, Cristiane, Maurine, Érica. Era um time muito bom, muitas jogadoras da seleção, então foi uma campanha perfeita assim, do Santos. Eles fizeram 43 gols em 6 jogos, é uma média absurda. Elas têm a maior vitória da Vila Belmiro, que foi marcada num jogo da Libertadores, onde elas aplicaram 12-0. Teve Santos de Neymar, teve Santos de Pelé, mas quem tem o recorde é quem? O Santos de Marta, Maurine e Cristiane. Então, esse é um momento marcante para mim no futebol feminino. Foi a primeira Libertadores, foi uma campanha de título brasileiro. Então, foi quando eu comecei a acompanhar também. Não sei o que vocês têm a adicionar sobre essa competição. Como o João falou, também foi um momento que eu tenho as minhas lembranças mais antigas assim de futebol feminino também são a partir dessa equipe do Santos, e era uma equipe que enchia os olhos assim de você ver, era algo que te encantava, você ficava preso, né, naquele jogo, queria muito acompanhar. E ela foi uma equipe muito vitoriosa, além da Libertadores, que é o que o João traz, também foi campeã estadual em 2007 e 2009. Então foi uma equipe que ganhou muitos títulos, que marcou a história do Santos, que marcou a história da Vila Belmiro, como o João disse, e que marcou muito uma boa parte da história do futebol feminino no Brasil. E ter conquistado a Libertadores é um marco muito importante, porque é uma competição internacional, é uma competição que tem a sua importância pelo nome que carrega. Então, o Santos ter conquistado na Vila faz com que a competição ela tenha um peso diferente, né? É especial o gostinho de ter ganhado em casa, ter ganhado no próprio terreno. Então é um título muito importante tanto para o Santos quanto para a história do futebol aqui no Brasil. É verdade. Eu acho que contribuiu muito para que esse título fosse tão marcante o fato dele ter sido disputado no Brasil. A Libertadores ela iniciou em 2009 e até o ano de 2014 ela foi disputada no Brasil. O Santos ganhou em 2010 também, só um adendo, mas isso é um tema para outro programa. Só que aquela primeira Libertadores, em 2009, com o Luciano do Vale dando espaço, com a Band transmitindo as partidas, o Santos dando um show, a cada jogo era certeza de goleada, era certeza de a gente ver Marta, Cris, a Aline Pellegrino, a Maurine, enfim, a Kathleen, que hoje tá na equipe jogando, enfim, era uma certeza de vitória, era uma certeza de show e realmente dava orgulho, dava gosto de ver aquela equipe do Santos jogar. Nessa competição, a artilheira foi a Cris, com 15 gols, a Cris realmente jogou muita bola, a Marta ficou na segunda colocação, digamos assim, né, entre as artilheiras, com 7, junto com uma jogadora do Chile, a Valesca, mas o que mais espanta é a quantidade de jogadoras do Santos que marcaram. A Érica fez gol, a Maurine fez gol, e não foi 1 ou 2, não. A Érica marcou 6 vezes, a Maurine marcou 4. A Kathleen fez 1, a Aline Pellegrino fez 1, enfim, entre outras tantas jogadoras. Então o Santos como um todo foi muito bem. E a campanha fala por si só. Foram goleadas, foi um título muito merecido, onde na final foi simplesmente um 9-0. Então, claro que por um lado a gente sempre bate muito na mesma tecla dessa disparidade entre equipes, que vem melhorando ao longo do tempo, mas por outro a gente não pode deixar de ressaltar a real qualidade e como foi importante esse título para o Santos e para o futebol feminino aqui do Brasil. Tanto que depois desse título do Santos em 2009, o Brasil engrena uma sequência de vários títulos, né? E se torna o país com maior títulos da Libertadores feminina. São 7 títulos que pertencem ao Brasil. Então, a importância do Santos ter conquistado essa competição também para as outras equipes, né? Para o bom desempenho que as outras equipes tiveram e o espaço na competição. Como o Gui citou ali que a Cris foi a artilheira da competição, ela até hoje é a maior artilheira de uma única competição. Ninguém chegou a 15 gols na mesma edição da Libertadores. E como a gente falou, né, a edição foi toda no Brasil. Aconteceu no estádio de Guarujá, né, São Paulo.
no Pacaembu, no Eurico Mursa e na Vila Belmiro. E já que a gente trouxe no tópico anterior o retrospecto de Brasil e Alemanha, vou trazer também o do Santos. Na fase de grupo, eles ganharam do White Star 3-1, 2 gols de Cristiano e 1 gol de Marta, enquanto o Nicole descontou para o time peruano. Depois elas enfrentam o Em Forma Santa Cruz, da Bolívia, onde é 12-0. Aí eu vou ter que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 gols da Cristiane. Eu tive que contar de tanto... É muito gol aqui, né? 3 gols da Érica, 1 gol da Maurine, 1 gol da Marta, 1 gol da Dani e 1 gol da Thaís. Depois o Santos enfrenta o Caracas, ganha por 11-0, mais 5 gols da Cristiane, 1 gol da Érica, 2 da Marta, 1 da Maurine e 2 da Fran. Depois, no último jogo pela primeira fase, o Santos enfrenta o Everton, 3-1, gols de Cristiane, Suzana e Marta, enquanto Karina descontou para o time do Chile. Depois, na semifinal, o Santos enfrenta o Formas Íntimas no estádio do Pacaembu, onde ganha de 5-0. Aí tem lá 2 gols da Cristiane, 1 gol da Aline Pellegrino, 1 gol de Marta e 1 gol de Maurine. E na grande final, Santos e Universidade Autônoma na Vila Belmiro, com presença de mais de 14 mil pessoas, 9-0 para fechar a campanha com chave de ouro, né? Gols de Maurine, Marta, Érica 2 vezes, Fran, Thaís, Suzana, Dani e Kathleen. Mas já que o João, quando eu falei do Brasil, ele trouxe os dados da Alemanha, eu vou trazer os dados da equipe que jogou contra o Santos na final da competição, que foi Universidade Autônoma do Paraguai. Lembrando, pessoal, a Libertadores Feminina ela é sempre realizada em um país único. O ano passado, por exemplo, foi no Equador, onde teve todos aqueles protestos e tudo mais. Enfim, em 2009 foi no Brasil, como nos anos seguintes até 2014, como eu já trouxe aqui essa informação, e ela também é um pouquinho diferente da masculina. Então, temos apenas 2 grupos na competição, o grupo 1 e o grupo 2. Olha que fácil, né? 2 grupos, Guilherme, é isso aí. Cada grupo com 5 equipes cada. Universidade Autônoma ficou no grupo 2, junto com São Lourenço, Deportivo Quito, Formas Íntimas e Rampla Juniors. Não vou trazer quem marcou os gols da equipe, mas vou ressaltar que o grupo 2, quem liderou, quem passou em primeiro, foi a Universidade Autônoma. Primeiro jogo, 3-2 contra o Formas Íntimas. Segundo jogo, 4-1 contra o Deportivo Quito. Terceiro jogo, 4-0 contra o São Lourenço e 4-3 contra o Rampla Juniors. Então passou com 100% de aproveitamento também. Na semifinal, enquanto o Santos enfrentou Formas Íntimas, como o João já trouxe, a Universidade Autônoma enfrentou o Everton do Chile. Venceu por 1-0. Na final, aí o massacre santista, o massacre das Sereias da Vila contra a equipe da Universidade Autônoma, vencendo por 9-0. Então, sim, a equipe também chegou com méritos, mas aí a gente também estava num nível de disparidade enorme entre as duas equipes, com o Santos que montou aquele plantel, aquele elenco justamente para jogar a Libertadores daquele ano. Então, merecido, foi campeão pela primeira vez da Libertadores na primeira edição da competição. Dona Val, para os seus fãs, para nós e para quem nos escuta, tens algum adendo para fazer sobre a Libertadores, ou o João também? Se não, podemos ir para o próximo tema, próximo fato histórico que trouxemos para o programa de hoje. Pra mim é isso, tá completo, tá tudo certo, e é isso aí, foi lindo, e é isso. Eu acho que foi uma competição perfeita do Santos, não tenho que falar mais, aqui já destacamos todos os pontos, e só reforçando que, assim como as primeiras edições foram no Brasil, em 2018 nós também tivemos uma edição aqui no Brasil, né, que o Santos acabou chegando na final, mas acabou perdendo para o Atlético Huila. Agora tu acertou o nome da equipe, João. Acertaste o nome da equipe, parabéns. Isso aí é um assunto de bastidores que um dia, quem sabe, vocês saberão. Mas enfim, indo para o nosso terceiro momento marcante, momento histórico, na verdade o quarto, porque em 2007 tivemos 2. Mas agora quem comanda, quem traz as informações é a nossa queridíssima, aquela menina que fala top, 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 pipipi, popopó, Corona Voucher, entre outras frases, outras palavras emblemáticas que somente a Dona Val consegue criá-la e falar, é ela. Val, fala pra nós o que tu trouxeste.
Muito bem, eu que sou a pessoa que gosta de passar uma vergonha, eu não preciso nem dançar igual a mim, eu só falando já tô passando vergonha. Muito bem, então como eu sou também a autora do Campeonato Pão de Queijo, nada mais justo do que já vou trazer 2 temas meio que juntos, se vocês me deixarem. O Campeonato Brasileiro, né, de uma forma geral, e aí o porquê. Porque nós temos, durante todo o percurso do Campeonato Brasileiro, a partir do momento que ele é organizado pela CBF, a partir de 2013, a gente percebe uma presença muito forte dos times paulistas como campeões, vice, né, entre os 4 primeiros colocados. E aí, na sequência, meu segundo momento, o Campeonato Paulista de 2019, que foi um Campeonato Paulista muito especial, com recorde de público, recorde de audiência, foi transmitido, né, pela TV, então foi muito marcante o Campeonato Paulista de 2019. E aí falamos também do Campeonato Brasileiro, não sei se podemos fazer essa separação. Val, você como uma das integrantes dos nossos podcasts, o Conexão e o Dando a Letra, eu gostaria também de ressaltar que a Isa não está participando aqui conosco também, como vocês puderam perceber. Já quero reforçar também que estamos com saudade da Isa e espero que ela retorne logo. Mas enfim, Val, tu como uma das integrantes dos nossos podcasts e participante fixa aqui do Resenha, pode tudo. Cuidado com a liberdade que você me dá. Depois eu saio falando pipipi popopó. Mas é o que o nosso público gosta, Val. Você tem fãs, então assim, a liberdade já foi dada e ela já conquistou pessoas. Isso que é o mais importante, é o que realmente importa. Então assim, continue sendo essa Val que todos amam, de norte a sul, com campeonato pão de queijo, campeonato gaúcho, enfim, pipipi popopó, siga, Val. Ícone, é só o que eu tenho pra dizer. A Val é um ícone, como ela gosta de dizer das pessoas. Que é mulher, olha, sem defeitos. O que seria de mim e da minha autoestima de leonina sem vocês? Não seria nada. Então eu vou começar aqui falando do Campeonato Brasileiro. Desde 2013 até 2019 a gente teve, né, nessas 7 competições, apenas um ano em que o campeão não foi paulista. Em 2013, o Centro Olímpico foi o campeão, o vice foi o São José, os 2 representantes de São Paulo, o Foz Cataratas e o Rio Preto em 4º lugar, também representante de São Paulo. E aí, em 2014, a Ferroviária campeã, Kinderman o vice e Centro Olímpico em 3º lugar. Em 2015, o Rio Preto foi o campeão, o vice foi o São José e o Centro Olímpico foi o 3º colocado, os 3 representantes paulistas. E aí, em 2006, o único ano em que o campeão não foi paulista, o campeão foi carioca, que foi o Flamengo, mas São Paulo teve aí na vice-liderança o Rio Preto e em 3º lugar a Ferroviária. Em 2017, o Santos foi o campeão, Corinthians vice e o Rio Preto o 3º colocado. E aí, em 2018, Corinthians campeão, Rio Preto vice, Flamengo 3º colocado e 2019, Ferroviária campeã, Corinthians vice e o Kinderman em 3º colocado. Então, como os times paulistas estão muito presentes, né? A gente vê só uma oscilação com o Kinderman, aqui representante de Santa Catarina, e o Flamengo do Rio de Janeiro. Mas como os times de São Paulo, e até a gente já falou muito sobre a organização do Campeonato Paulista e como isso repercute, né, no desempenho das equipes paulistas, eles estão muito presentes e sempre despontando entre o campeão e o vice da principal competição do país. Sim, o Campeonato Brasileiro realmente vem numa crescente muito grande. Os times paulistas, querendo ou não, dominam a competição e por isso que a gente fala muito bem também do Campeonato Estadual de São Paulo. Mas enfim, antes do Campeonato Brasileiro nós tínhamos a Copa do Brasil, a Taça do Brasil, que era a união, digamos assim, de uma Copa do Brasil masculina com o Campeonato Brasileiro masculino. Juntaram tudo numa só, fizeram essa competição do futebol feminino. Isso ficou até 2016, quando teve a última edição, mas aí em 2013 entrou o Campeonato Brasileiro. Ficaram conciliando esses 2 campeonatos. Mas o que eu quero dizer e ressaltar aqui é realmente a crescência. Como o futebol feminino evoluiu, como a competição evoluiu desde 2013 para cá. Em 2013, o Centro Olímpico montou aquela equipe para vencer.
disparado. Foi campeão absoluto, com mérito, com sobra. Tinha muita gente boa naquele elenco. Era uma equipe com muita qualidade realmente. A Ferroviária, em 2014, conquistou o seu primeiro título. E aí, jogando contra uma equipe de fora de São Paulo, que foi o Kinderman, Santa Catarina. Então o Kinderman também mostra-se sempre presente nessas edições, sempre brigando com o pelotão de cima e querendo ter o seu espaço. Rio Preto, uma equipe muito forte e foi durante muito tempo no futebol feminino, conquistou o campeonato em 2015. Aí o Flamengo vem, quebrou isso, né, Val? Como tu trouxeste, uma equipe junto com o Marinha trazendo, né, uma novidade para o futebol brasileiro, no sentido de quebrar esse histórico das equipes paulistas no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo ganhou em 2006, o Santos e Corinthians, aí a gente trouxe o Santos em 2009, 2010, conquistando o Libertadores, toda a sua influência para a modalidade, jogando contra um Corinthians que estava se desconstruindo, digamos assim, porque começou a partir dali a tornar-se um Corinthians próprio, deixando de ter a parceria com o Audax. Aí em 2018 o Corinthians venceu a competição, em 2019 a Ferroviária. Só que, gente, a Val trouxe essas informações, eu ressaltei, mas é muito interessante falar sobre isso porque a qualidade das partidas melhoraram e muito. Os clubes melhoraram seu investimento, as suas estruturas. O Campeonato Brasileiro começou a ter uma organização diferente por parte da CBF, com o aumento de equipes, com a forma de disputa. Então, sim, o Campeonato Brasileiro não poderia deixar de ser assunto aqui. É claro que a gente trouxe aquele primeiro de 2013 para ressaltar, mas toda a evolução da competição é muito importante também para a gente entender o cenário que a gente vive hoje. O cenário de que o futebol feminino cresça cada vez mais, evolua cada vez mais, e como estava sendo até que a pandemia atrapalhasse. Mas tenho certeza que logo que voltar às competições, o futebol feminino continuará nessa crescente. E eu peguei o campeonato de 2013 para ver essa diferença, como antigamente nós tínhamos equipes não tradicionais, podemos dizer assim, né, mais desconhecidas do cenário do futebol como um todo. E claro que devido à imposição da Conmebol e os clubes ter que ter o time feminino para disputar a Libertadores, isso aumentou dos últimos anos, né? Mas nós tínhamos times como Duque de Caxias do Rio, Francana de São Paulo, Vasco da Gama, que hoje é um time grande do futebol masculino, mas que hoje está na Série A2, não tem essa tradição no futebol feminino. Temos aqui ainda Caucaia do Ceará, Botafogo da Paraíba. Então nós tínhamos esses times que, claro, né, não eram conhecidos. Acredito que eles tinham diversos problemas como temos hoje ainda. Então, claro que alguns times eles continuam, muitos podem ter fechado as portas por não ter o apoio, não terem conseguido acompanhar, né, esse tempo na modalidade, mas eu acho muito legal assim essa evolução nesses últimos anos de ter os times de renome, podemos dizer assim. Hoje temos Grêmio, Inter, Corinthians, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e todos os outros. Então eu acho que isso é muito legal. E sobre seus paulistas, como a gente vai abordar agora, daqui a uns minutinhos a dona Valéria vai trazer o seu querido campeonato estadual, então teria como reflexo ser outro, né? Se a Federação de São Paulo é a que mais apoia, que mais incentiva os times do seu estado a evoluir e investir no futebol feminino, é óbvio que no brasileiro, na elite nacional, nós vamos ter essa representação maior das equipes paulistas. O João cita, né, esses times que já são tradicionais no futebol masculino e que se fortaleceram e cresceram dentro do futebol feminino, e uma equipe que eu gosto pelo menos de destacar é a Ferroviária, né, que se destaca muito pelo seu futebol feminino, e é uma equipe que, mesmo não tendo a representatividade dentro do âmbito do futebol masculino, é uma equipe que está sempre aí. Já foi campeã do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que disputa de igual para igual com o Corinthians, com as outras equipes no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que sempre se coloca, né, na cabeça das competições, e é uma equipe que eu gosto de ressaltar. Além disso, eu acho que algo que contribuiu muito para essa melhora no Campeonato Brasileiro, que o Gui citou, é o fato de que as equipes também se profissionalizaram, né? A CBF passou a organizar a competição, ficou melhor, as federações passaram, né, a contribuir nesse processo,
E o fato das equipes terem se profissionalizado, terem dado valor e terem olhado para o futebol feminino também, acredito eu que contribuiu bastante para esse crescimento do futebol dentro de campo. É verdade, a Val tocou num assunto muito importante, que é a profissionalização. Quantos clubes a gente vê evoluindo nessa parte de assinar a carteira das jogadoras, de dar o mínimo de condições de trabalho para essas atletas, que é o necessário, que não é nada mais justo do que elas terem esse apoio para poder desempenhar o seu futebol. Então isso realmente é muito importante. A CBF também vem tendo um trabalho muito forte nisso, de cobrar, de apoiar, por mais que a gente saiba que tenha diversos problemas de repasse de valores, de má condições de estrutura, de gramados, de horário, enfim, não é perfeito, não é, e longe disso, mas a gente também tem que ressaltar essa evolução, tanto na organização da competição, quanto na estrutura dos clubes e principalmente na qualidade técnica e tática dessas jogadoras. Porque aí a gente entra, entre aspas, em um ciclo virtuoso. Porque se um lado progride, o outro lado também irá progredir. E aí a gente consegue ter um futebol feminino muito mais atrativo, com pessoas acompanhando mais a modalidade, indo aos estádios. O interesse jornalístico de cobrir as partidas, de noticiá-las, também cresce. E a gente consegue colocar a modalidade no patamar onde ela realmente deve estar, que é no topo. Então sim, futebol feminino, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino é muito importante para que a modalidade evolua aqui no nosso país. Só retomando o que a Val citou sobre a Ferroviária, que ela é um exemplo no futebol feminino e no masculino ela não tem essa expressão como no feminino, ela deveria, pelo menos, servir de exemplo para equipes, né, que não têm tradição em nenhuma das duas modalidades. E muitas vezes elas pensam, eu preciso ir pro masculino porque é onde dá dinheiro, é onde eu vou conseguir arrecadar mais. Mas não, o futebol feminino ele pode servir também como uma porta de entrada para o clube que, né, não tem tanto investimento poder crescer e, quando vê, daqui a pouco estar nas duas modalidades. Né? E eu acho que quebra também os paradigmas, né? Porque a gente pensa, não, vai estar sempre ali Corinthians, Flamengo, essas principais equipes, né? Que é o que a gente sempre pensa, mas não. Tem a Ferroviária, que incomoda, inclusive tirou já títulos do Corinthians, e que eu acho que é bacana para dar uma quebra também nesses estereótipos que são colocados pelo nome que os clubes carregam. É isso. Val, podemos nos encaminhar para o último momento marcante deste programa, na verdade é um estadual em específico, mas claro que a gente espera que sirva de lição, de aprendizado, para outros tantos ao redor do nosso grande país. Eu gostaria de começar dizendo que eu até pensei num apelido carinhoso para o Campeonato Paulista, mas que eu ainda não consegui pensar em algo que represente a grandeza do Paulista. Então eu vou pensar sobre isso. Então me aguardem. Beleza então, Val. Só peço que a gente infelizmente a gente sabe que está chegando ao fim a nossa temporada do Resenha. Depois deste programa teremos mais 2 apenas, o 7º e o 8º. Então, será que tu consegue, até o próximo programa, ou até encerrarmos a nossa temporada, trazer esse nome para o Campeonato Paulista? Nem que seja jogado no meio de qualquer conversa. A gente está conversando normalmente e simplesmente apareça, falei, pipipipopopó, e o apelido carinhoso é o Campeonato Paulista. Pode ser? A Val tem essa liberdade para falar o que ela quiser, quando ela bem entender, né? Eu gosto disso porque ela surge com várias pérolas. Então, eu acho justo, eu acho que eu tô ansioso para ver esse apelido. Muito bem, então eu faço como uma promessa aos nossos ouvintes e a vocês, meus queridos colegas, que vamos ter um nome para o Campeonato Paulista e vai ser um nome com todo carinho, porque ele merece. O Campeonato Paulista que eu trago é a última edição de 2019, que teve na final o Corinthians e o São Paulo se enfrentando na Arena Corinthians. E por que eu trago esse momento como um momento importante? Porque foi recorde de público, teve 28.862 pessoas, o que é o maior recorde do futebol feminino no Brasil, que quebrou o último recorde de 2017, que tinha acontecido na Arena Amazonas, numa partida entre o Iranduba e o Santos pelo Brasileiro daquele ano. Então, se colocou como um marco em questão numérica, assim, de público para o futebol feminino, e foi um recorde de público
né, dentro do espaço do estádio, mas também foi recorde de audiência por meio, né, das transmissões que foram feitas dessa competição. E foi uma competição que teve uma qualidade técnica muito grande e também teve chuva de gols, foram 200 gols marcados na competição, então é algo muito bacana, né? Porque a gente já falou muito sobre o Paulista, é uma competição organizada, é uma competição que trata com muita atenção o campeonato estadual, que organiza ali da sua forma a competição. Então é uma competição forte, tem os principais clubes do país, como a gente falou no tópico anterior, e também traz essas questões numéricas de público e de audiência muito grandes, que são muito importantes, né, para o avanço da modalidade no país. Exato. Se a gente trouxe o exemplo do Campeonato Brasileiro, de que a supremacia dos clubes paulistas é evidente, muito se deve ao Campeonato Paulista, porque é o melhor campeonato estadual do nosso país. A gente já disse isso em diversas outras oportunidades, em outros programas, seja aqui no Resenha, no Conexão ou no Dando a Letra, já falamos disso, porque é verdade. A importância que o Campeonato Paulista, que a Federação Paulista de Futebol dá para a modalidade, é necessária e é um exemplo a ser seguido. E eu acho que muito se deve, tenho certeza, isso muito se deve a Aline Pellegrino, que já citamos aqui no programa, campeão da Libertadores com o Santos em 2009, ser hoje a responsável pela modalidade na federação. Isso é muito importante, porque é uma mulher que já jogou, uma ex-atleta que entende os problemas, as dificuldades, que realmente irá trabalhar em prol da modalidade, para o bem, para que a competição cresça, para que os clubes cresçam. E o resultado está aí. Números de torcedores indo aos estádios fantásticos, transmissão em TV aberta, em TV fechada, e as equipes se estruturando melhor ainda. Então a gente tem que tirar muita lição, muito proveito do que é desenvolvido no futebol feminino, para o futebol feminino do Brasil em geral. A CBF tem que ficar de olho, as outras federações têm que ficar de olho, os outros clubes têm que ficar de olho no que acontece no futebol feminino do Paulistão. Porque sim, é referência e sim, é por ali, é através de exemplos como o que acontece neste estado que o futebol feminino vai evoluir aqui no nosso país. É verdade. E falando mais sobre a final em si, né, foram 2 jogos sensacionais, onde o Corinthians dominou todos os 180 minutos. Então, o Corinthians ganha o primeiro de 1-0 no Morumbi, na volta em Itaquera 3-0. Então, só de ter os jogos nesses estádios também já é algo de se bater palma para a federação. Jogar no Morumbi, jogar na Arena Itaquera, sonho de qualquer pessoa, nem precisa ser jogador. O Big Boss aqui, o grande apresentador, gostaria de jogar no Morumbi da vida. Com certeza, quem não? Desfilar o seu futebol por este estádio. Futebol ousado, aquele futebol moleque, vocês sabem. Mas enfim, isso é tema para outros programas. Se é que vai vir a tema. Enfim, quem sabe um dia vocês olhem alguns vídeos meus jogando. Não é grande coisa. Histórias de Guilherme Maia. Tem que ter um programa só sobre isso. Que o que rola nos bastidores é sensacional. Não tem, não. Não fica me expondo, João, é feio. Enfim, continua, João. Continua teu raciocínio. E outro ponto, no segundo jogo, que a Federação Paulista ela fez a hashtag Placar pela Mudança, em parceria com a ONU Mulheres, onde durante a transmissão no Facebook, elas ressaltaram e mostravam dados da diferença salarial na categoria entre homens e mulheres. Né? Mostrava que, em média, chega a 20% de diferença, né? E a ação tinha esse intuito de chamar a atenção e pedir por mudanças, né? Porque já passou da hora disso acontecer e ter um salário igual entre as duas modalidades. Isso que o João destaca, né, dessas falas, dessas ações fora das 4 linhas, faz com que se fale mais sobre aquele jogo e tenha colocado ele em um patamar muito elevado. Tanto que eu via páginas, eu via alguns canais que não costumam falar de futebol, que costumam falar de outras temáticas, abordando esse jogo, abordando o que era os dados apresentados, né? Então faz com que mostre que não é só futebol, não é só aquele jogo que acontece dentro de campo. É muito além disso, porque é uma luta por igualdade, é uma luta pelo espaço da mulher,
porque vai muito além daquele espaço do jogo. É o espaço da mulher em diferentes âmbitos. Então, o fato deles terem trazido isso para a final do Campeonato Paulista, com toda a audiência que teve, torna ainda muito mais especial esse momento do futebol. É verdade. Eu gostaria de ressaltar o placar da final do Paulistão, no Facebook, claro, porque em vez de marcar 1-0 para o Corinthians, marcou 0,8-0 para o Corinthians, e assim foi. Então, quando o Corinthians fez o 2-0, em número de gols, no placar estava 1,6. Quando fez o terceiro, em vez de estar 3-0, 2,4. Então, isso foi uma sacada muito interessante para realmente mostrar o quanto há diferença, sabe? E para que faça pessoas que tenham cargos de poder, pessoas que realmente podem contribuir para a evolução da modalidade aqui no nosso país, trabalharem para isso, buscarem mudanças, buscarem soluções para que o futebol feminino se torne referência também. Temos exemplos de grandes jogadores que surgiram e que ainda estão para surgir no nosso país, grandes promessas, e é necessário que a gente tenha toda essa atenção. Então o Campeonato Paulista fez isso muito bem, foi uma grande sacada, algo muito legal, que abrilhantou ainda mais também aquela final, porque foram 2 grandes jogos, com presença de público, e o placar, para mim, foi algo assim sensacional, porque realmente mostrou a realidade do futebol feminino. Enfim, gente, depois destes momentos históricos, vem aquela pergunta padrão. Temos um programa? Temos um belíssimo programa, eu diria. Temos um programa maravilhoso. Temos um programa ícone, né, da temporada do Resenha. Que belo programa. Gostei muito. E deu até uma sensação assim, de saudade de relembrar esses momentos que foram marcantes para a modalidade. Verdade, eu vou encerrar a gravação aqui e vou acompanhar essas partidas, pelo menos algumas delas. Mas foi bom também, porque a gente veio de um programa com um tema muito pesado na semana passada, e a gente reviver esses momentos também é importante para mostrar que o futebol feminino aqui no Brasil não é só descaso. Claro, acontece, mas também tem muitas coisas positivas a ser valorizado. Bom, está terminando mais um episódio do Resenha JCE. Agradeço ao João e à Val, meus parceiros de bancada virtual no programa de hoje. E pessoal, a gente sabe que há outros tantos momentos marcantes na história do futebol feminino, como a disputa da Copa do Mundo Experimental, onde ficamos com o 3º lugar após derrotarmos a China, isso em 1988. Temos também a participação na primeira Olimpíada em 1996, disputada em Atlanta, e muitos outros. Sim, sabemos de tudo isso, mas escolhemos estes 4 períodos, momentos, que para nós tem um sentimento maior, um acompanhamento melhor no futebol feminino. Portanto, não fiquem bravos nem bravas, e se você acha que faltou algo, deixe nos comentários ou nos mande no direct em qualquer rede social do Jogando Com Elas. É isso aí. E também, se a gente fosse destacar todos os momentos, ia ter um resenha de 10 horas. Não que isso seja ruim, eu ia adorar ficar aqui conversando com vocês, mas vamos seguir. Quem quiser acompanhar os episódios anteriores do Resenha, é só nos procurar nas principais plataformas digitais. E já aproveita e também confere todas as edições do Dando a Letra, que tem a nossa queridíssima Val, e a presença da Isa também, e o Conexão JCE, que eu já tô com saudade, hein? Eu tô torcendo para que volte logo, mas vai voltar. Então, pode curtir, compartilhar com os amigos e nos mandar o feedback, que é sempre bem-vindo. E é claro, não deixe de nos acompanhar no jogandocomelas.com.br e nas redes sociais do Jogando Com Elas, Twitter, Facebook e Instagram. E hoje é isso, pessoal. Semana que vem nós estamos de volta com mais um programa muito, muito especial para vocês. Mas calma. Antes de encerrar o programa, a gente dá os créditos pela narração à Band e ao nosso saudoso e eterno gênio Luciano do Vale.